Eu estava no aeroporto de São Paulo, mala na mão, passagem comprada. E eu não conseguia parar de chorar. Não era tristeza de deixar o Brasil. Era uma coisa diferente. Era a sensação de que eu estava fugindo. Mas não de um país, de uma vida que não era minha. Eu tinha tudo que supõe que uma pessoa deveria querer. Carreira, relacionamento, rotina, família que se orgulhava de mim. E eu acordava mesmo assim todo dia com uma sensação muito estranha. Era como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, cumprindo um roteiro que alguém havia escrito antes de eu ter idade suficiente para escrever o meu próprio. Me diz se você já sentiu isso. E a gente tem essa sensação, a gente sabe que não é ingratidão, que não é falta de fé. É o sinal mais honesto que a sua identidade pode dar. Que algo naquele roteiro, ele não foi escrito por você. No avião, quando o Brasil foi ficando para trás pela janela, eu peguei um papel e eu escrevi uma pergunta. Quem que eu seria se ninguém tivesse me olhando? Mas eu fiquei olhando para aquele papel em branco por uns 40 minutos. Não porque eu não sabia escrever, mas porque eu nunca tinha me perguntado isso antes. 40 anos construindo uma vida e a pergunta mais simples sobre mim mesma me deixou sem resposta. Existe um nome para o que eu pensava que eu estava vivendo. E os pesquisadores eles chamam isso de identidade absorvida, que é quando você constrói quem você é a partir da expectativa, dos medos e dos desejos de outras pessoas, não dos seus. E isso acontece gradualmente. A infância que exigiu que você fosse de um jeito, aquele relacionamento que moldou os teus gostos, o trabalho que definiu o seu valor. Só que aí um dia você acorda e não sabe mais quem está dentro de tudo isso. E isso, na verdade, a gente pensa que é uma crise, mas ela não é. É consciência. É o seu próprio sistema interno dizendo: esse roteiro não é mais suficiente. Ele não me pertence mais. Então, eu quero te fazer a mesma pergunta. Essa mesma pergunta que ficou em branco no meu papel por mais de 1 hora. O que você escolheria ser se você não precisasse provar nada para ninguém? Pega o seu celular, abre o bloco de notas e escreve o que apareceu. Só uma frase. E me conta aqui nos comentários. Porque essa resposta, mesmo que ela seja ainda confusa, mesmo que ela pareça pequena, é provavelmente a coisa mais verdadeira que você vai escrever no dia de hoje. É a abertura que você está procurando para uma nova realidade. E sabe o que eu descobri escrevendo aquele papel no avião? Que a minha primeira resposta não era minha, era o que eu achava que eu deveria ser. E a segunda resposta, ela também não era. Era o que eu temia perder. E a terceira ela foi diferente. Era pequeníssima e era exatamente a que eu nunca tinha me permitido ter. Então aqui está o que eu aprendi com aquilo. Você deve escrever 3 respostas. A primeira é que o que os outros querem para você. A segunda é o que você acha que deve querer. Ela só precisa ser verdadeira. E a terceira, essa sim você vai ter que sentar com um pouquinho mais de tempo para refletir. Mas ela é a única que verdadeiramente importa. E ela não precisa ser grande, ela não precisa fazer sentido para ninguém. Ela só precisa ser verdadeira. E se você quer ir mais fundo nessa descoberta e entender especificamente o que está te impedindo de chegar na terceira resposta, é exatamente isso que a gente faz na sessão experimental que eu desenvolvi de 60 minutos com ferramentas da neurociência. O link está aqui na descrição. Lembre-se, eu acredito em você. Siga firme e a gente se vê na próxima semana.